Nesta aula, nós vamos estudar o plano educacional exemplificado na vida de Jesus. Primeiro, como aluno e depois, como professor. Jesus é o nosso exemplo em tudo e na área da educação não podia ser diferente. A educação que ele recebeu de seus pais e a educação que ele ofereceu aos seus alunos, os discípulos, tem muito a nos ensinar. Mas antes de entrarmos na vida de Jesus, precisamos entender o contexto no qual ele veio ao mundo. O exílio babilônico iniciou-se no ano de 609 a.C. E durante o exílio, assim como foi durante a escravidão do povo de Israel no Egito, o povo de Deus se distanciou muito do conhecimento de Deus. Você se lembra da estátua de Nabucodonosor? A cabeça de ouro representando o Império Babilônico, depois vem o peito de prata representando o Império Medo-Persa, os quadris de bronze que representam o Império Grego, as pernas de ferro representando o Império Romano e os pés de barro e ferro representando Roma dividida. A nossa atenção agora vai se voltar ao Império Grego. De todos esses impérios, o Império Grego foi um dos mais proeminentes no que diz respeito à educação. Grandes filosofias educacionais que até hoje são valorizadas e praticadas vieram daquela época. É-nos dito que o maior dom de Deus foi concedido a fim de satisfazer a maior necessidade do homem. A luz apareceu quando as trevas do mundo eram mais intensas. Por meio de falsos ensinos, a mente dos homens por muito tempo andara desviada de Deus. No sistema de educação que então prevalecia, a filosofia humana havia tomado o lugar da revelação divina. Foi exatamente por essa razão que Jesus veio ao mundo, porque agora ele precisava, mais uma vez, revelar o caráter de Deus ao mundo, através da sua vida. Nos diz também no livro Educação que, no Mestre enviado de Deus, o céu deu aos homens o que de melhor e maior possuía. Aquele que tomara parte nos conselhos do Altíssimo, que habitara no íntimo do santuário do Eterno, foi escolhido para, em pessoa, revelar à humanidade o conhecimento de Deus. Então Jesus veio ao mundo para revelar o conhecimento de Deus. Jesus veio ao mundo também para mostrar que a lei de Deus é uma lei de amor, uma expressão da bondade divina. E Jesus veio demonstrar o valor dos princípios divinos, revelando o seu poder na regeneração da humanidade. O sistema educacional na época de Jesus, então, havia sido muito influenciado pela cultura grega e depois pela cultura romana. Então, o que ele incluía, de um modo geral? O ensino era formal. Havia muita pouca oportunidade para discussão e para o pensamento independente. A tradição tinha um peso muito grande. Ela tomou o lugar da autoridade do estudo das Escrituras. Informação inútil, muita informação inútil era passada para os alunos. Questões exteriores ligadas ao formalismo cerimonial. O conhecimento era totalmente separado da fonte de sabedoria. E os princípios da lei de Deus haviam sido obscurecidos. Mas ele também deixava de passar coisas muito importantes. Algumas coisas que esse sistema educacional excluía. O conhecimento essencial e a experiência. Ele não incluía momentos de reflexão com Deus. Ele também ignorava as grandes verdades sobre o serviço a Deus e os princípios fundamentais da lei de Deus. Quando chegou no tempo de Jesus, as coisas já estavam bem diferentes do que elas eram no tempo da escola dos profetas. A gente sabe que por um tempo essas escolas funcionaram muito bem, mas o povo novamente deixou os ensinos divinos, foi para o cativeiro, e a gente tem toda aquela parte tão triste da história de Israel, né? Mas, mesmo assim, em cada fase, Deus tinha aqueles que tinham sido muito bem educados. Nós temos a história, por exemplo, de Daniel, mesmo nessa fase de corrupção, nos é dito que Daniel, graças ao ensino no lar,
Ele ficou fiel a Deus. Mas agora a gente vai mais para frente, passando toda essa parte, a gente chega em Jesus. Como é que estava no tempo de Jesus? No tempo de Jesus já tinha uma influência muito grande dos gregos na educação de Israel. Muitos tinham ido para Alexandria, tinham estudado lá, mesmo dos rabis, e a ideia deles era de, por um lado, influenciar os gregos, porque Alexandria era um centro de educação muito grande, e por outro lado, era ter o status que uma educação na Grécia, uma educação em Alexandria, uma educação grega lhes dava. E eles achavam que assim eles poderiam alcançar mais gente com a religião. Mas, na verdade, o que aconteceu é que eles foram alcançados buscando a educação fora da filosofia grega. Eles acabaram se contaminando com essa educação. Não só se contaminando mentalmente, como com uma educação de ostentação, uma educação de aparência. E as próprias vestes que eles usavam indicavam o nível que eles tinham alcançado de educação. Por exemplo, se eles eram um doutor na lei, se eles eram um mestre, as próprias roupas deles indicavam. Então o povo, isso já preparou para que o povo rejeitasse a Cristo, porque Cristo veio nas suas vestes simples, na sua metodologia simples, que diferia muito da metodologia e da aparência dos fariseus. E nos é dito que mesmo na sua infância, que agora o sistema escolar era diferente. Veja que na escola dos profetas, a ideia era de educar os jovens, que já tinham bons jovens que vieram de bons lares, para que eles pudessem reeducar o povo como um todo. Agora, na época dos fariseus, a idade que eles pegavam as crianças já eram muito mais jovens, eram crianças pequenas, que elas teriam que vir para a sinagoga, que era a escola, a igreja local, e ali elas eram endoutrinadas, elas eram escoladas pelos rabis, pelos fariseus, mas nós sabemos pela Bíblia que Jesus não participou dessas escolas. E nos é dito no livro Educação o seguinte, que para o povo daquela época, o valor de todas as coisas era determinado pela aparência exterior. À medida que aumentar em pompa, a religião declinara em eficácia. E a vida de Jesus, sua vida demonstrou a inutilidade das coisas que os homens consideravam como as essenciais na vida. Essa educação para as crianças era essencial, todo jovenzinho tinha que passar por isso. Para termos uma ideia de como essa educação havia sido fortemente influenciada pela cultura grega, veja o que diz o livro Desejado de Todas as Nações. A experiência obtida mediante a aceitação individual da palavra de Deus não tinha lugar no sistema educativo. Absorvido na rotina das coisas exteriores, o estudante não encontrava horas de sossego para estar com Deus. Não lhe escutava a voz falando ao coração. Em sua procura de conhecimentos, desviava-se da fonte da sabedoria. Os grandes elementos do serviço de Deus eram negligenciados, obscurecidos os princípios da lei. O que se considerava como educação superior constituía o maior obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento. Sob a influência dos rabis, as faculdades dos jovens eram reprimidas. Seu espírito se tornava constrangido e estreito. E foram todas essas características, então, que prepararam o povo, ou melhor, que desprepararam o povo para não receber a Jesus quando ele veio ao mundo como o Messias prometido. Nos é dito que no capítulo, na página 77 do livro Educação, que as escolas de seu tempo, que engrandeciam as pequenas coisas e amesquinhavam as grandes, e aí a gente vê uma inversão de valores, né? Ele as não procurou. Sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu. Acho que aí é uma hora da gente parar e prestar atenção, né? A educação dele foi diretamente das fontes indicadas pelo céu. E quais são essas fontes? Nos é dito claramente, do trabalho útil é uma fonte de educação. Do estudo das escrituras é outra fonte de educação. Da natureza, a terceira fonte de educação. E da experiência da vida. Compêndios divinos, cheios de instruções a todos os que lhes trazem mãos voluntárias
olhos que veem e coração entendido. Então são 4 compêndios divinos. De novo, o que é? Trabalho útil. Hoje a gente ouve que criança não é para trabalhar, que você está explorando as crianças, né? Mas esse é o método do céu para a educação das crianças, para a educação dos adultos, para cada um de nós. Trabalho útil, estudo das escrituras, natureza e experiências da vida. Essas para quem? Para quem traz mãos voluntárias, 3 coisas de novo: mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido.